Existe uma luz tão forte que invade a nossa escuridão, que invade a nossa vida. Eu não sei qual túnel aí você tem se encontrado, talvez um túnel de escuridão, de aflição, de medo. Parece que não há mais saída, mas nós temos proclamado: a luz do Senhor vem. Jesus é a luz do mundo, e a luz do mundo chega e invade a escuridão. Não há escuridão que permaneça quando a luz chega. Olha para quem está do seu lado e diz assim: a luz vai chegar. E vai brilhar tudo aí. Até aqueles lugares mais escondidos, onde de repente a escuridão está reinando, a luz vai brilhar em nome de Jesus. E eu quero dar uma recapitulada aqui naquilo que nós falamos. Na primeira semana, o pastor Nini falou sobre os ladrões da esperança. Ele falou de 3 ladrões. O ladrão da ansiedade, o ladrão da falta de sonhos, da ausência de sonhos, e o ladrão das expectativas frustradas. Coisas que roubam aí a nossa esperança. Mas nós podemos nos lembrar do Senhor, e saber que Ele tem a esperança, que porque Ele cuida de nós, não precisamos mais andar ansiosos, mas podemos ter planos e sonhos, e as nossas expectativas frustradas entregarmos aos pés da cruz, e saber que Ele está cuidando de todas as coisas. Semana passada a pastora Denise trouxe uma mensagem sobre as pressões da vida. Pressões que a vida nos impõe, pressões que nós mesmos nos colocamos, pressões sobre a comparação. Você olha para o outro, você olha para você e de repente começa a dar aquele medo, aquela insegurança. E diante de tantas pressões, há um alívio do Senhor. Nós podemos superar qualquer pressão. Você é forte, você é corajoso, o Senhor te chamou, o Senhor está contigo. E se você tem vivido um tempo de pressão, Ele te chama para você sair disso e poder viver um novo tempo com uma nova perspectiva. E hoje, eu quero trazer uma mensagem que ela fala muito forte ao meu coração. Desde a minha adolescência, é uma mensagem que eu tenho proclamado e cantado, e é uma mensagem muito poderosa. Eu creio que ela vai te tirar do lugar, amém? Não do lugar físico, mas do lugar espiritualmente. Você está posicionado de uma forma, mas depois de você ouvir uma palavra, a palavra ela tem o poder de te mudar de lugar. Ela te impulsiona para aquilo que Deus quer para a tua vida. Então feche os seus olhos e fala assim: Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Senhor, eu quero receber a esperança. Brilha, Senhor, com a tua luz. Senhor, nas áreas da minha vida onde ainda há escuridão, vem, Senhor, com a tua luz. Vem, Espírito Santo, tu tens liberdade. Eu creio, Senhor, que há um novo tempo para a vida aqui dos meus irmãos. E, Senhor, nós oramos para que o Teu Espírito se faça presente de uma forma sobrenatural em cada coração. A nossa mente está pronta, Senhor, o nosso coração receptivo para receber aquilo que Tu tens para nós essa noite, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre o profeta Jeremias. O profeta Jeremias é um dos profetas que eu mais olho e digo assim: que dó deste profeta. Que complicado o chamado desse profeta. Por que dó dele? Porque a vida inteira ele pregou para ouvidos surdos. Ele foi chamado desde o ventre, ele foi escolhido. Mas toda a mensagem que ele falou, ninguém ouviu, ninguém atendeu. E ele falava: gente, se arrependam. E as pessoas não davam bola. Ele dizia: gente, o juízo vai chegar, por favor, se voltem para Deus. E ninguém dava bola. As pessoas zombaram dele, caluniaram ele, ele foi mandado para a prisão. E ele é conhecido na Bíblia como um profeta chorão. Por que será? Porque era muita dificuldade, era muito sofrimento. Ele foi aquele que proclamou a mensagem profética nos últimos anos de existência de Judá, antes de eles serem levados cativos para a Babilônia. Então foi um tempo muito difícil, onde o povo estava se dissipando, onde a idolatria estava muito presente, onde os babilônios já estavam exercendo força, domínio. Então ele estava lá proclamando a mensagem do Senhor, mas ele proclamava para ouvidos surdos. Um chamado que, se você for olhar a olhos humanos, você vai dizer assim: não foi bem sucedido. A mensagem profética não teve resultado, não teve retorno. Normalmente os profetas eles falavam e de repente, depois de um tempo, as sementes começavam a nascer e algo começava a mudar. Mas com Jeremias não foi assim. Ele falou, ele pregou, mas o coração das pessoas estava tão endurecido
E aí realmente o juízo veio, e ele pregou nesse tempo de juízo. Ele estava lá em Jerusalém, quando Jerusalém foi sitiada e rodeada, cercada pelos babilônios. Então não podia mais sair e nem entrar naquela cidade. Então imagina a calamidade. Não tinha mais comida, não tinha mais bebida. O caos era tão grande, a ponto das mulheres dizerem assim: hoje nós comemos o seu filho e amanhã nós comemos o meu. Olha o caos que estava naquela cidade. E Jeremias, ele escreveu um livro chamado Lamentações de Jeremias, de tanto caos que era. E ele foi invadido também por essa situação. O coração dele começou a ficar apertado por conta dessa situação tão difícil. Imagina aí, fome, sofrimento, doenças, dificuldades, o povo se indo, perdendo a fé. E aí Jeremias, ele escreve, eu quero que você abra a sua Bíblia em Lamentações de Jeremias, fica logo depois de Jeremias, capítulo 3. Nós vamos ler os primeiros versículos, para você poder entender o coração deste profeta. Lamentações, capítulo 3, versículo 1 em diante. Ele escreve assim: eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando eu chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra, fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixando-me abandonado. Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas, fartou-me de fel, quebrou os meus dentes com pedras, pisoteou-me no pó, tirou-me a paz. Esqueci-me o que é prosperidade. Por isso digo, o meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição, do meu delírio, da minha angústia, do meu pesar. Lembro-me bem disso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Olha a situação desse profeta. Olha a lamúria, olha o sofrimento. Ele começou a trazer lembrado todas essas coisas ruins, as circunstâncias que estavam ali à volta dele. E ele começou a se enxergar como alvo das flechas do Senhor. Você já se sentiu assim? Parece que as coisas ruins, elas se juntam e elas vêm em bolinho. Tipo, agora eu vou lá ir na casa daquela pessoa. E vem um problema, outro problema, outro problema, outro problema, tudo em conjunto. Jeremias estava se sentindo assim: eu sou o alvo das flechas, parece que tudo está me alcançando. Eu chamo, eu grito, mas eu não encontro socorro. Talvez você esteja vivendo nessa situação, um momento de caos. Aquilo que você esperava que de repente desse a volta, de repente não aconteceu. Talvez um filho seu que você esperava tanto, que se voltasse para o Senhor, mas ele continua perdido. Talvez o teu relacionamento, que está complicado, está passando por lutas tão difíceis, você está quase a ponto de desistir. Talvez uma situação financeira, as contas estão vindo e o limite já se estourou e o cartão já foi, e você está apavorado, e você se identifica com essas palavras de Jeremias, onde ele está dizendo: meu Deus, foi-se a minha esperança, aquilo que eu esperava não tem mais, não espero mais, está difícil a situação. Talvez como ele, você está se sentindo aí com os ossos quebrados, com a pele envelhecida. Sabe quando vem aquele peso das circunstâncias? Aquela situação onde você está querendo ficar quietinho no seu quarto, fechado, no escuro. Mas de repente, ele está assim. E ele está cercado por tudo isso. Mas aí no versículo 21,
o profeta dá uma virada que mudou a vida dele. E essa virada, eu creio que é uma virada que o Senhor quer trazer para o seu coração. Olha só o versículo 21. Ele está falando de todo esse tormento, tudo que nós lemos até agora. Aí no versículo 21 ele fala: todavia, eu lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu também me lembro daquilo que me traz esperança. A situação está assim, eu estou me sentindo assim, mas de repente eu me lembro daquilo que me dá esperança. Em outras versões diz assim: eu torno trazer isso à mente, portanto eu tenho a esperança. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Disto recordarei o meu coração, por isso eu tenho esperança. Eis o que recordarei o meu coração, e isso é o que eu espero. Uau, isso mudou, isso alterou a vida do profeta. Ele trouxe a memória, memórias de esperança. E esse é o título dessa mensagem, memórias de esperança. Nós somos fruto, aquilo que nós vivemos, a vida que nós vivemos, ela é resultado dos pensamentos que nós pensamos. A vida que nós vivemos é resultado dos pensamentos que nós pensamos. Fala aí para quem está do seu lado, a vida que você vive é resultado dos pensamentos que você pensa. Então, se você começa a pensar coisas ruins, a pensar que você está sendo alvo das flechas do Senhor, e começa a reclamar, de repente você vai ver que a tua vida está terrível. Nós vivemos, a vida que nós vivemos é resultado dos pensamentos que nós pensamos. Os nossos pensamentos importam, e importam demais, porque aquilo que nós pensamos resulta naquilo que nós sentimos. E aquilo que nós sentimos vai nos levar a ações. Nós pensamos, nós sentimos e nós agimos. Por isso os nossos pensamentos são tão importantes. E aí ele fala assim: eu quero trazer a memória. As memórias, elas podem nos impulsionar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Você pode trazer à tua memória coisas que vão tirar de dentro de você o teu potencial, coisas que vão fazer de você a melhor versão sua, coisas que vão levar você a cumprir com o seu destino, mas você também pode trazer à sua memória coisas que vão te travar. E tem horas que nós nos prendemos a coisas, a memórias ruins, a memórias que nos travam, a memórias que nos impedem de avançar, que nos impedem de correr. As memórias têm esse poder, mas hoje você vai aprender a ter as memórias de esperança. Você vai se livrar das coisas ruins, se livrar daquilo que fica para trás. Olha em Filipenses capítulo 3, versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esqueço-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante. Eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Cristo Jesus. Ele olha para o alvo, eu deixo as coisas para trás. Sabe aquelas memórias que trazem dor ao seu coração? Memórias que fazem você chorar, memórias que fazem você ficar paralisado. Deixa essas memórias para trás. Esqueço-me das coisas que ficam para trás e eu avanço, porque eu sei que aquilo que está pela frente é muito melhor do que aquilo que ficou para trás. É muito melhor, porque eu sei em quem eu tenho crido. E aí eu olho para frente, e eu olho para o Senhor, e eu sei que Ele vai fazer algo. E aí a gente vê a mudança na vida do profeta. O profeta disse para si mesmo: a minha alma espera no Senhor. Ele disse para ele mesmo: eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Os pensamentos dele estavam indo numa direção de tristeza, de calamidade, de caos. De repente ele puxa as rédeas do pensamento dele. Sabe quando você anda a cavalo? Se você não segura nas rédeas, o que acontece? O cavalo vai para onde ele quer. De repente, se você quer que o cavalo tome outra direção, você
puxa as rédeas e você dá o comando para ele, certo? Da mesma forma, nós precisamos tomar as rédeas do nosso pensamento. Você precisa tomar as rédeas, porque se você deixar o teu pensamento ir à deriva e sem controle, ele vai te levar para lugares que você não deseja ir. Ele vai te levar para lugares distantes dos lugares que Deus tem para a sua vida. Então, puxa as rédeas do seu pensamento. E da mesma forma como Jeremias falou, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, que você também possa trazer ao seu coração essa memória, aquilo que dá esperança. E aí, no versículo 21, acontece uma mudança. Vamos ler os versículos 22, 23 e 24? No 21, ele tem esse estalo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aí olha o versículo 22. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. É bom confiar nele. Olha que lindo esse texto. A partir do versículo 21, ele muda o discurso. A partir desse versículo, ele destrava uma decisão de pensamento. O pensamento estava indo para um rumo, de repente ele decide, eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. E de repente, tudo muda, sem mudar nada. De repente, tudo muda, mas sem mudar nada. Não mudou. Jerusalém continuava naquela situação. A situação estava terrível, tudo estava complicado, mas tudo mudou para Jeremias. Sabe por quê? Porque a forma de Jeremias pensar mudou. Aquilo que ele trouxe à memória mudou. A maneira de ele enxergar as coisas mudou. Porque ele trouxe à lembrança aquilo que dava esperança. E a postura dele foi diferente. E é isso que vai poder mudar a sua vida. Talvez tudo pode mudar sem nada mudar. E aí você não fica refém das circunstâncias. Você fica refém daquilo que Deus tem para você. Isso é maravilhoso. Você não precisa viver refém das circunstâncias. Você é refém daquilo que Deus quer para você. Isso é fantástico. Você vai olhar e vai dizer assim, Deus, nada mudou, mas eu vou trazer à memória aquilo que me dá esperança. Naquele instante, houve um estalo. O pensamento começou a ir para outros lugares. E a esperança começou a brotar. Tem horas que a esperança parece bem mortinha, mas aí você traz lembrado. E aí a cada pensamento, você vai regando aquilo, você vai regando, e você vai regando com a verdade. De repente aquilo que estava tão morto lá, de repente começa a brotar, e brotar, e brotar. E a Bíblia diz que ao cheiro das águas brotará, como planta nova renascerá. Isso é para a sua vida. Talvez você está aí mortinho. Mas de repente, eu quero trazer a lembrança, eu quero trazer a memória, aquilo que me dá esperança. E de repente a esperança renasce, e renasce, e renasce, e começa a crescer. E aqui eu quero falar algumas memórias que dão esperança. Porque é impossível nós deletarmos os nossos pensamentos. É impossível. Eu não quero mais pensar nisso e desliga o pensamento. É impossível fazer isso. Agora, é possível substituir os pensamentos. Nós não deletamos, mas nós substituímos. Nós substituímos o caos pela esperança que nos está proposta. Nós substituímos aquilo que é ruim pela verdade do Senhor. E tem muita gente que não quer receber o novo de Deus, porque não quer tirar o odre velho. Quer receber o novo, mas no odre velho. Então agora eu quero convidar você a preparar aí um odre novo, para que o Senhor possa derramar algo novo na sua vida. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu não deleto, mas eu substituo esses pensamentos. Primeira memória que dá esperança, versículo 22. As misericórdias do Senhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, elas se renovam e se renovam e se renovam. As misericórdias do Senhor é algo que tem que estar sendo sempre trazido à nossa memória. O Senhor é misericordioso. Isso significa que Ele coloca o coração dele nas nossas misérias,
Misericórdia é isso. Córdia da palavra coração, miser, ali é de miséria. Então, as nossas misérias, onde há podridão no nosso coração, onde há coisas ruins, Deus é tão misericordioso que Ele coloca o coração dEle, cheio de amor infalível, e Ele coloca no nosso coração, e Ele nos enche. E detalhe, as misericórdias se renovam. Então, se de repente você errar, o Senhor está de braços abertos, porque Ele é rico em misericórdia. Ele está pronto para te receber de novo. Ele está pronto para te amar. Ele está pronto. O amor dele não diminui se você erra ou não. Ele está pronto para te receber de volta no colo dele. Essas são as misericórdias do Senhor. E nós olhamos para a misericórdia de Deus. Nós olhamos para o amor tão grande de Deus. E isso nos dá esperança. E aí acontece algo que diz naquela música: então de repente eu não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Eu não vejo mais as minhas aflições, elas continuam ali, mas eu não vejo mais, porque eu começo a ver a glória, eu começo a ver o quanto Ele me ama, o quanto Ele me quer. O amor infalível de Deus é uma memória que vai trazer esperança ao seu coração, que vai fazer com que a luz brilhe no seu coração, traga a sua lembrança, a esperança, as misericórdias do Senhor. Versículo 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Outra promessa para você trazer à sua memória: o Senhor é fiel. A fidelidade do Senhor é uma memória que dá esperança. O Senhor é fiel, até quando nós somos infiéis com Ele. Está lá em Timóteo. Quando nós somos infiéis, Ele permanece fiel. Ele é tão fiel que Ele cumpre tudo aquilo que Ele falou. Tudo que Deus falou vai se cumprir, porque Ele é fiel. Tem outro texto que diz assim, que Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus promete e Deus cumpre. E de repente a gente começa a trazer à memória tantas promessas maravilhosas que Deus tem para a nossa vida. E Jeremias começou a trazer lembrado as promessas. Ele mesmo havia profetizado lá em Jeremias 29, versículos 10 e 14. Eu vou ler o texto e a gente vai fazer uma aplicação para a nossa vida. Lembra que Jerusalém estava lá o caos, né? Sitiado, eles estavam indo cativos lá para a Babilônia. E aí, olha a promessa: assim diz o Senhor, quando se completarem os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Olha aqui, trazer lembrado. Eles estariam perdidos, mas tinha um tempo determinado. A dor tinha um tempo determinado. A luta tinha um tempo determinado. E de repente, olha o próximo versículo, que é para a tua vida. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança, um futuro. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Essa é a promessa de Deus para nós. Promessa que traz esperança. De repente você olha para o teu futuro e você não enxerga a perspectiva. Está tudo nublado, está tudo difícil. Não sabe o que vai dar. Mas de repente você olha para as promessas. E você começa a ver quais são os planos que Deus tem a meu respeito. Quais são os planos que Ele tem para a minha vida, para a minha família, para o meu ministério. Quais são os planos que Ele tem para o meu trabalho. Planos de fazê-lo prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar esperança, um futuro. Existe um futuro preparado para você. Deus está preparando um futuro para você. Talvez você está aqui no tempo que ainda não foi completado, mas saiba, existe uma promessa para você. Deus tem algo lindo, maravilhoso para a sua vida. Por isso enche o seu coração de esperança. Romanos 8, 38 e 39, diz assim: pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor dEle. Você está passando lutas, está muito difícil? Coloca a tua mente nisso.
nada pode te separar do amor de Deus. Se eu me esconder no mais profundo abismo, eu sei que tu ali me encontrarás. Nós cantamos isso. Ali me encontrarás e você vai me envolver com as suas cordas de amor. O Senhor está ali. Nada pode te separar do amor de Deus. Mas tem momentos que nós somos conduzidos ao vale da sombra da morte. E a Bíblia diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. Você vai passar, talvez, pelo vale da sombra da morte. Talvez hoje você esteja atravessando o vale. Agora, olha que notícia boa. O vale você não permanece. Você não acampa no vale. O vale você atravessa, você passa. E se passa, passa. Falei para quem está do seu lado, vai passar. Vai passar. Talvez você está passando por esse vale, mas vai passar. Enquanto você está passando por esse vale, Deus está contigo. Ele está te pegando no colo, nos momentos onde você está se sentindo sozinho. Parece que não tem ninguém por você. Deus está ali do teu lado. Deus está ali do teu lado. E tem o próximo versículo que diz assim, a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Ou seja, eu estou caminhando, quem está vindo atrás de mim? A bondade. Quem mais está vindo atrás de mim? A misericórdia. E eu vou para outro lugar, e está um vale, está difícil, mas quem está vindo atrás de mim? A bondade, a misericórdia. Elas me seguem todos os dias. E aí eu trago lembrado essa promessa do Senhor. E isso me dá esperança. Isso me dá expectativa daquilo que Deus vai fazer. Hebreus 13:5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porém um caminho no deserto, rios no ermo. Algo novo está para acontecer, a luz está para brilhar, a luz vai chegar, e o Senhor está perguntando, vocês não estão percebendo? Comece a procurar isso, você não está percebendo? Eu vou colocar um caminho no deserto parece que não tem saída, é sempre a mesma coisa, mas o que o Senhor faz? Ele coloca um caminho no deserto. Ele abre uma saída onde você não enxerga a saída. Ele trabalha, as impossibilidades se rendem diante dele. E ele vai abrindo. E de repente ele vai abrindo. E quando vê, o milagre te alcançou. Quando você perceber, você está invadido aí pela glória do Senhor, pela presença do Senhor e pelo milagre do Senhor. Isso é palavra para nós. Salmos 30, versículo 5. Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor, a vida toda. O choro, ele pode persistir numa noite, mas de manhã vai chegar a alegria. Talvez você está vivendo um momento de dor, é a noite, mas a noite passa. A noite passa e de repente vem a alegria, vem a manhã, e um sorriso, e um sonho. E você pode viver com esperança. E esperança é a feliz antecipação daquilo que é bom. Então talvez você ainda está na noite escura, ainda está na noite difícil, sofrida, mas de repente você traz à memória aquilo que te dá esperança, e você começa a lembrar do Senhor, e você começa a lembrar que o choro dura só um pouquinho, mas que a alegria ela vem, e aí você começa a se alegrar por aquilo que vai vir, e você começa a se alegrar, e você começa a se alegrar, e de repente o que vai acontecer? A sua postura começa a mudar, e diante dos problemas você se levanta, e você se coloca de pé, e você vai, e você enfrenta, e você vence, porque Deus está contigo. Tudo na nossa vida passa. Se você está vivendo um momento difícil, pode ficar tranquilo, vai passar, vai passar. O inverno acabou de passar, chegou a primavera. Ciclos da nossa vida, tudo passa. Confie no Senhor, e enquanto a manhã não chegar, enquanto o riso não vier, você vai começar a proclamar a palavra do Senhor. E você vai começar a proclamar e profetizar aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mesmo antes de ter chegado. Sabe por quê? Antes do milagre chegar na sua vida, ele passa pela sua boca. Antes do milagre chegar na sua vida, ele passa pela sua boca. E você vai começar a proclamar. E você não está vendo nada, mas você vai falar, e você vai falar, e você vai falar, e você vai se alimentar das palavras do Senhor, e você vai trazer à memória aquilo que te dá esperança, e passa pela boca, até chegar
na minha vida. Creia e comece a proclamar a bondade do Senhor e as promessas do Senhor. Outra memória que dá esperança é a bondade do Senhor. Deus é bom. Olha o versículo 25. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O Senhor é bom. Bom é o Senhor, e eu trago isso à memória. Tem horas que você olha e diz assim, meu Deus, parece que Deus está sendo ruim comigo, olha o que está acontecendo. Mas Deus não é ruim, nunca Ele é ruim. E eu começo a confiar, eu estou passando por isso. E Deus é bom, e se Ele é bom, eu sei que eu vou sair dessa. Eu sei que eu vou permanecer bem nessa, e eu vou. E você olha para Deus e você sabe que Deus é bom, e Ele tem o melhor para você. Ele cuida de você como a menina dos olhos. Você já experimentou encostar no seu olho? Ou quando outra pessoa vem encostar no seu olho, automaticamente você já protege. Ninguém encosta na menina dos seus olhos. A Bíblia diz que você é a menina dos olhos do Senhor. Deus te cuida, Deus te protege, Ele está ali, Ele se importa. E Ele é bom. E Ele é bom o tempo todo. A bondade está correndo atrás de você. Você pode confiar nele em todo o tempo. Quantos livramentos, quantas direções, quantos milagres. Você pode voltar e trazer à sua memória o que te dá esperança? Você pode lembrar daquilo que o Senhor foi bom na sua vida? Quantas bondades do Senhor, quanto cuidado do Senhor, quantos mimos do Senhor. Eu digo que Deus, Ele é maravilhoso, Ele nos mima. Às vezes aqueles gostinhos mais simples, Deus está ali para nos proporcionar. Sabe por quê? Porque Ele é bom e porque você é o filhinho querido e amado dele. Então Ele ama você, Ele está ali protegendo você e cuidando de você e fazendo mimos para agradar o seu coração. Traga isso à memória, Deus é bom. Versículo 26, saber que Deus está no controle. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Esperar tranquilo, fala aí, esperar tranquilo. O problema é que a gente não sabe esperar direito, né? A gente não espera muito tranquilo, a gente quer esperar já ansioso, batendo o pé, olhando no relógio. Espere tranquilo. O Senhor é bom e Ele está no controle de todas as coisas. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca diz assim, não sabia que isso ia acontecer, meu Deus, e agora como é que eu vou resolver as coisas? Não acontece isso com Deus. Ele sabe o que vai acontecer. Ele já tem tudo preparado. Então confia e descansa nele. Espera no Senhor. Salmos 46 tem um texto maravilhoso que diz assim, Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos. Embora a terra trema, os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Mesmo que isso aconteça, o Senhor é a minha fortaleza. E aí o versículo 10 diz assim, parem de lutar. Outra versão diz, aquietai-vos. Saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Em outras palavras, Deus está falando assim, calma, acalma o seu coração. Fica tranquilo, fica quieto, eu estou no controle de tudo. Vocês vão saber que eu sou Deus, eu não estou aqui perdido na situação, eu estou no controle de tudo. E quando você sabe que Deus está no controle, o teu coração fica tranquilo. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Traga isso à tua memória, Deus está no controle. Aquilo que tem roubado o seu sono, Deus está no controle. Aquela situação, um diagnóstico médico tão difícil, Deus está no controle. Mas o meu casamento, Deus está no controle. Em qualquer situação, Deus está no controle. Por isso aquiete seu coração. Deus é Deus. Todos vão saber que eu sou Deus. Ele sabe de tudo, Ele cuida de tudo. Outra coisa que nós temos que trazer à nossa memória, saber que Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus, Ele trabalha em nós. O versículo 27 diz assim, é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Deus está nos lapidando, Deus está nos moldando, Deus te ama do jeitinho que você é, mas Ele se recusa a deixá-lo como você está. Ele quer que você seja como Jesus, ano de
Progresso. Só que até o progresso acontecer, algumas arestas precisam ser polidas. Às vezes Deus olha e diz assim, esse diamante está parecendo com carvão. E precisa passar esse processo de lapidação. Vamos lá, vamos progredir. Corta aqui, quebra aqui. Lembra do vaso? Quebra o vaso, vamos fazer de novo. Algumas coisas que Deus vai tratando na nossa vida. Deus está no controle e Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está trabalhando no nosso caráter. Deus está nos forjando. E aí é lindo aquele texto de Filipenses que diz assim, aquele que começou a boa obra em minha vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus começou uma obra na sua vida, Ele vai completar, porque essa é a promessa do Senhor. E um último ponto para você trazer a sua memória, Deus tem compaixão de você. Sabe o que é isso? Ele olha para a sua dor, Ele olha para o seu sofrimento, Ele olha para aquilo que você está vivendo, para a sua escuridão, e Ele te entende. Ele se compadece, Ele sabe aquilo que você está vivendo. Versículo 32 diz, embora Ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Ele mostra compaixão. E sabe por que Ele se compadece? Porque Ele sabe todas as coisas e porque Ele já passou por aquilo que nós passamos. Você já foi traído? Jesus também foi. Você está sendo caluniado? Jesus também foi. Jesus sofreu, Jesus padeceu. E a Bíblia diz em Hebreus que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. O louvor pode subir. Porém, como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus conhece seu coração, Ele conhece aquilo que você está vivendo. Talvez você esteja aí como Jeremias, num momento de tanta dor, mas de repente eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando eu trago lembrado aquilo que me dá esperança, o meu coração se posiciona. E eu olho para o tamanho do meu Deus. E o que é o tamanho do meu problema? Diante do tamanho do meu Deus, quero convidar você a ficar em pé. E você vai responder essa mensagem, enchendo aí a sua memória de coisas que trazem esperança. Enchendo a sua memória de que Deus é bom, de que Deus é fiel. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a nossa vida. Ele está no controle de todas as coisas. Ele cuida de você, como a menina dos olhos. Feche os teus olhos e comece a se enxergar no colo do Senhor. O Senhor te chama, Ele te diz nessa noite, você é protegido meu. Você é meu filho. Eu te sustento, não temas, não temas, eu tenho a sua mão, eu te guio, a minha bondade, a misericórdia estão correndo atrás de você, elas estão te seguindo, fica firme. Você está passando pelo vale da sombra da morte, mas logo vai passar. Eu estou aí contigo, logo vai passar. Está na época do choro, mas a alegria vem. Amanhã já vai surgindo, a alegria vem, e ela vem invadir o seu coração. E enquanto ainda está noite, você pode ter esperança, feliz antecipação daquilo que é bom. Da mesma forma como Jeremias, você pode se alegrar, mesmo antes da situação mudar. Tudo pode mudar sem mudar nada, só com uma mudança de pensamento. Comece a trazer lembrado aquilo que te dá esperança. Trazemos lembrado, Senhor, a tua bondade, a tua misericórdia. Trazemos lembrado, Senhor, o quanto tu és bom. Te amo, Senhor, tua graça nunca falha. Em todo o tempo estive em tuas mãos, desde quando acordo até eu me deitar, cantarei da bondade de Deus. Lembre da fidelidade dele. Tu és fiel em todo o tempo. Por toda a minha vida és bom,
escura, Tu estás sempre bem perto. Te conheço como um pai, te tenho como amigo, tenho vivido a bondade de Deus. Em as suas mãos, agradeça a fidelidade dele. Tu és fiel em todo o tempo, por toda a vida, por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força em minha alma eu cantarei a bondade de Deus. Tu és fiel em todo o tempo. Em todo o tempo Ele é bom. Toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força. Vá com força e comece a cantar ao Senhor. Eu cantarei a bondade de Deus. A bondade está correndo, correndo atrás de mim. A bondade está correndo, correndo atrás de mim. Quero me prostrar, me render, entrego tudo a Ti. A bondade está correndo, correndo atrás de mim. Declare. A bondade está correndo, correndo atrás de mim. Quero me prostrar, me render, entrego tudo a Ti. Tua bondade está correndo, correndo atrás de mim. Tu és fiel em todo o tempo. Todo tempo, Senhor. Por toda a minha vida és bom, tão bom. Com toda a força em minha alma. Com toda a força nós cantamos a Ti, Senhor. Nós erguemos a nossa voz, nós trazemos lembrado, nós trazemos a nossa memória aquilo que nos dá esperança. Senhor, nós trazemos lembrado a Tua fidelidade, Senhor, o Teu amor infalível, o Teu amor tão grande. Nós trazemos lembrado o Teu cuidado, saber que o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós queremos aquietar o nosso coração e deixar a nossa escuridão ser envolvida pela Sua luz, Senhor. Envolve-nos com a Tua luz, envolve-nos com a Tua luz. Nós enchemos os nossos pensamentos, Senhor, da Tua verdade. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és fiel, Senhor. Cante mais uma vez esse refrão. Tu és fiel, Tu és fiel.